Olá, agradecemos por estar aqui para ouvir nossa história. Aqui está um breve resumo antes de começarmos. Em um mundo onde a realidade e a fantasia se misturam, o paradoxo e o peso do tempo são entidades que simbolizam a constante batalha entre passado, presente e futuro. O relojoeiro do tempo perdido, Ezequiel, é um sábio que estuda o tempo e conserta fendas temporais criadas pelas manipulações do paradoxo. Quando o paradoxo causa uma grande confusão temporal, Ezequiel é chamado para restaurar o equilíbrio. Ele descobre que a solução não está apenas em consertar as fendas, mas em entender a verdadeira natureza do tempo. Em meio a desafios e descobertas, Ezequiel enfrenta o paradoxo e o peso do tempo, garantindo que cada momento ocorra como deveria, mantendo a ordem e a harmonia no tempo. Vamos começar. Havia uma vez um mundo não tão distante, onde a realidade e a fantasia se misturavam de uma forma tão intrínseca que quase não se podia distinguir uma da outra. Neste mundo, as lendas não eram apenas contos para assustar crianças, mas sim a própria realidade vivida por todos. E dentre todas as lendas, duas em especial se destacavam: o paradoxo e o peso do tempo e o relojoeiro do tempo perdido. O paradoxo e o peso do tempo eram duas entidades ancestrais que simbolizavam a constante batalha entre o passado, o presente e o futuro. O paradoxo era um ser que possuía a habilidade de manipular o tempo, criando situações onde o futuro podia afetar o passado e vice-versa. Já o peso do tempo era uma entidade que tinha a tarefa de manter o equilíbrio temporal, garantindo que cada evento ocorresse em seu devido momento, sem interferências. Em contrapartida, havia o relojoeiro do tempo perdido. Ele era um velho sábio que dedicou sua vida a estudar o tempo e suas peculiaridades. Com o passar dos anos, ele adquiriu a habilidade de consertar fendas temporais, pequenos lapsos onde o tempo parecia se quebrar, causados pelas manipulações do paradoxo. A história começa em um dia como qualquer outro no mundo em que viviam. O paradoxo, sempre buscando diversão, decide criar uma grande confusão temporal, fazendo com que eventos futuros começassem a influenciar o passado. O peso do tempo, percebendo a desordem, tenta intervir, mas o caos já estava instaurado. Nesse cenário de desordem, o relojoeiro do tempo perdido é chamado para agir. Com sua vasta experiência e conhecimento sobre o tempo, ele é a única esperança para restaurar o equilíbrio. Ele inicia sua jornada, enfrentando os desafios impostos pelo paradoxo e o peso do tempo, enquanto tenta consertar as fendas temporais. Ao longo de sua jornada, o relojoeiro do tempo perdido descobre que a chave para resolver o caos não está apenas em consertar as fendas, mas também em entender a verdadeira natureza do tempo e o equilíbrio necessário para a sua existência. Nesta aventura repleta de reviravoltas e descobertas, o relojoeiro do tempo perdido, o paradoxo e o peso do tempo se veem entrelaçados em uma trama que transcende o próprio tempo, onde cada ação tem um peso e cada segundo conta. E assim, a história de O Paradoxo e o Peso do Tempo e o Relojoeiro do Tempo Perdido se desenrola, criando uma lenda que será contada por gerações neste mundo, onde lendas e mitos são a própria realidade. O relojoeiro do tempo perdido, também conhecido como Ezequiel, era um homem simples, de origem humilde. Nasceu em uma pequena aldeia, onde desde cedo demonstrou um fascínio incomum pelo tempo. Passava horas observando o sol se pôr, a lua surgir e as estações mudarem. Ao crescer, decidiu dedicar sua vida a entender o tempo e suas peculiaridades. Ezequiel era um homem de estatura mediana, com cabelos e barba brancos que refletiam a sabedoria de seus muitos anos. Seus olhos, porém, mantinham o brilho curioso de um jovem aprendiz, sempre buscando novos conhecimentos. Ele vivia em uma pequena casa no topo de uma colina, onde possuía um grande relógio que usava para estudar o tempo. O que impulsionava Ezequiel em meio ao paradoxo e o peso do tempo era seu amor pela ordem e pela harmonia. Ele acreditava firmemente que cada evento tinha seu momento certo para acontecer e que qualquer interferência poderia causar um desequilíbrio irreparável. Por isso, dedicava-se incansavelmente a consertar as fendas temporais causadas pelo paradoxo, mesmo que isso significasse enfrentar a entidade ancestral. Ezequiel era respeitado e admirado por todos, não apenas por sua sabedoria, mas também por sua coragem e determinação. Ele era a única pessoa capaz de enfrentar o paradoxo e o peso do tempo, duas entidades poderosas e temidas. Mesmo assim, ele não se deixava intimidar e seguia firme em sua missão. Sua jornada era solitária e cheia de desafios, mas Ezequiel não se importava. Ele sabia que sua missão era muito importante para o equilíbrio do mundo e estava disposto a fazer o que fosse necessário para cumprir seu papel. E assim, dia após dia, ele continuava sua luta contra o paradoxo e o peso do tempo.
sempre buscando uma forma de restaurar a ordem e a harmonia no tempo. Em um dia que parecia comum, Ezequiel se deparou com a maior fenda temporal que já havia visto. O paradoxo e o peso do tempo se uniram, causando uma distorção tão grande que ameaçava engolir toda a realidade. A situação era tão grave que até mesmo as entidades ancestrais pareciam preocupadas. Determinado, Ezequiel correu para o topo da colina onde ficava sua pequena casa e seu grande relógio. Ele sabia que a única forma de fechar aquela fenda era usando o próprio tempo contra ela. Com um olhar resoluto, ele começou a ajustar as engrenagens de seu relógio, tentando sincronizá-lo com a fenda temporal. O trabalho era árduo e perigoso. Qualquer erro poderia resultar em um desastre ainda maior. Mas Ezequiel não desistiu. Ele continuou ajustando as engrenagens, mesmo quando o paradoxo e o peso do tempo tentavam impedi-lo. Depois de muitas horas de luta, Ezequiel finalmente conseguiu sincronizar seu relógio com a fenda temporal. Com um último esforço, ele girou a última engrenagem e o relógio começou a girar ao contrário. O tempo começou a recuar e a fenda temporal começou a se fechar. Ezequiel caiu exausto, mas satisfeito. Ele havia conseguido. Ele havia restaurado a ordem e a harmonia do tempo. Mesmo que por um momento o paradoxo e o peso do tempo pareceram respeitar o relojoeiro, Ezequiel sabia que sua luta não havia acabado. Ele sabia que outras fendas temporais iriam surgir e que o paradoxo e o peso do tempo continuariam a desafiar a ordem do tempo. Mas ele estava pronto. Ele era o relojoeiro do tempo perdido, e ele não deixaria que o tempo se perdesse. Ezequiel, o relojoeiro do tempo perdido, sentou-se na colina, olhando para o grande relógio. Ele estava exausto, mas um sorriso satisfeito cruzou seu rosto. Ele havia enfrentado o paradoxo e o peso do tempo e vencido. Refletindo sobre os eventos intensos, Ezequiel percebeu que o tempo era um adversário formidável, mas também um aliado. Ele tinha o poder de distorcer a realidade, mas também de restaurá-la. O paradoxo e o peso do tempo eram desafios, mas também oportunidades. Cada fenda temporal era uma chance de aprender mais sobre o tempo e de aperfeiçoar suas habilidades de relojoeiro. Ezequiel também percebeu que não podia controlar tudo. Alguns momentos estavam além de seu controle, e ele precisava aceitar isso. Ele não podia impedir que todas as fendas temporais surgissem, e nem sempre poderia fechá-las. Mas ele podia fazer o melhor que podia, e isso era o suficiente. Para o mundo do paradoxo e do peso do tempo, as reflexões de Ezequiel significavam esperança. Significava que havia alguém disposto a lutar contra as distorções do tempo, alguém que não desistiria, não importa o quão desafiador fosse o adversário. Significava que o tempo, por mais poderoso que fosse, ainda podia ser dominado. Ezequiel, o relojoeiro do tempo perdido, olhou para o céu. Ele sabia que sua luta não havia acabado. Ele sabia que o paradoxo e o peso do tempo continuariam a desafiar a ordem do tempo. Mas ele estava pronto. Ele era o relojoeiro do tempo perdido, e ele não deixaria que o tempo se perdesse. Ezequiel, o relojoeiro do tempo perdido, sentou-se na colina, observando o grande relógio. Ele estava cansado, mas um sorriso satisfeito cruzou seu rosto. Ele havia enfrentado o paradoxo e o peso do tempo e saído vitorioso. Refletindo sobre os intensos eventos, Ezequiel percebeu que o tempo era um adversário formidável, mas também um aliado. Ele tinha o poder de distorcer a realidade, mas também de restaurá-la. O paradoxo e o peso do tempo eram desafios, mas também oportunidades. Cada fenda temporal era uma chance de aprender mais sobre o tempo e de aprimorar suas habilidades de relojoeiro. Ezequiel também percebeu que não podia controlar tudo. Alguns momentos estavam além de seu alcance, e ele precisava aceitar isso. Ele não podia impedir que todas as fendas temporais surgissem, nem sempre poderia fechá-las. Mas ele podia fazer o melhor que podia, e isso era suficiente. Para o mundo do paradoxo e do peso do tempo, as reflexões de Ezequiel traziam esperança. Significava que havia alguém disposto a lutar contra as distorções do tempo. Alguém que não desistiria, não importa o quão desafiador fosse o adversário. Significava que o tempo, por mais poderoso que fosse, ainda podia ser dominado. Ezequiel, o relojoeiro do tempo perdido, olhou para o céu. Ele sabia que sua luta não havia acabado. Ele sabia que o paradoxo e o peso do tempo continuariam a desafiar a ordem do tempo. Mas ele estava pronto. Ele era o relojoeiro do tempo perdido, e ele não deixaria que o tempo se perdesse. Se essa história te envolveu, inscreva-se em nosso canal e deixe um like no vídeo. Aguarde por mais contos envolvendo personagens intrigantes e mundos repletos de mistério.